Bom dia, hoje é a palavra de Deus, nessa manhã gostosa dessa quarta-feira, nesse friozinho gostoso, né? Deus confirma a palavra de Deus no meu coração hoje, em Salmos 27. Confiança em Deus e anelo pela sua presença. Salmo 27, eu vou ler e depois eu dou uma resumida. O Senhor é a minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim. Nele confiarei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo, me esconderá por me sobre a uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada por sobre os seus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O que Davi está querendo dizer para nós aqui, ó? Ele está querendo dizer aqui para nós que o nosso Cristo, nosso Senhor, o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Se o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, se nós confiamos nele, de quem nós vamos temer? De ninguém, né? De quem temereis? De ninguém. Porque Cristo é o nosso refúgio, a nossa salvação, ele é tudo para nós. Então, não devemos temer a ninguém. O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Quer dizer, Davi está depositando toda a sua confiança em Cristo, ensinando nós como nós devemos fazer. E quando nós fazemos isso, Cristo confirma no nosso coração que Ele está contigo, conosco. E isso é tão gostoso.
Isso é tão gostoso quando você sente. Eu já senti isso várias vezes. Você começa a clamar a Deus em espírito e em verdade, Ele confirma no seu coração. E você se sente mais leve quando Ele confirma no seu coração. É muito gostoso. O medo vai embora, a dúvida vai embora. Nada disso prevalece quando Deus está conosco e confirma no nosso coração. Porque Deus responde em nossos corações, né? E ele fala mais aqui, ó. O medo é o sentimento que muitas vezes nos paralisa. Então, nós não devemos ter medo. Porque às vezes o medo paralisa nós de algumas atitudes que não deixa a gente ter a vitória, né? Então, impede que as nossas conquistas e os nossos sonhos sejam alcançados. O medo, ele atrapalha a bênção de Deus chegar em nossa vida. Então, é como eu sempre digo, quando nós estamos com algum problema na minha casa, eu falo com a minha esposa uma palavrinha assim, uma frase: sem medo e sem dúvida. E o que era para ser maldição vai ser bênção na nossa vida. Então, assim, quem estiver ouvindo esse vídeo, eu espero que não deixe que o medo, a dúvida, tome conta do seu coração. Basta crer e ter fé em Cristo, que Ele mais fará tudo para nós. E quando Davi escreveu esse salmo, Davi tinha inimigos muito próximos a ele, um exército inteiro acampado ao redor para destruí-lo. Então, Davi estava rodeado de inimigo e estava escrevendo esse salmo na maior paz, tranquilidade, crendo e acreditando que Cristo ia socorrer Davi na hora certa. Então ele estava confiante da vitória dele. Então assim, ele está nos ensinando também para que nós possamos ser confiantes na nossa vitória. E ele fala aqui, ó: meu coração não temerá, ainda que se declare guerra contra mim. Mesmo assim estarei confiante. Davi era um homem que sabia do que estava falando. E ele nos ensina a superar o medo. Deus não... E ele fala aqui, ó: Deus não é um amuleto da sorte que você usa quando quer. E ele adverte nós também. Ele não só nos ensina, como adverte nós. Que só recorre a Deus quando a gente está em socorro, precisando. Que é um amuletinho da sorte. Que quando você precisa de uma sorte, você corre a ele. Não, ele está advertindo nós aqui também. Davi está falando aqui sobre um modo de vida que está totalmente focado em Deus. Ele está falando aqui do modo que ele tinha um relacionamento com Deus. Ele era focado em Deus, ele tinha uma relação íntima com Deus. Quando você tem essa relação íntima com Deus, Deus não olha por que você está passando. Porque ele já viu lá na frente, ele já está vendo lá na frente o que você vai ser. Às vezes o que você está passando é uma permissão dele. É que se agarra no Senhor com fé em qualquer situação, ele fala. Não importa a situação que você está passando. Ele está nos ensinando aqui que você se agarra em Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, e confia nele.
E ele fala mais aqui, ó, por mais que desesperada que ela seja, a sua situação, para entendermos a dimensão das palavras de Davi, quando ele diz ao Senhor, é a força da minha vida. É preciso lembrar que ele era um guerreiro poderoso quando adolescente derrotou um gigante e antes disso havia defendido o rebanho de seu pai, matando um urso e um leão. Quer dizer, o que ele está falando aqui? O Davi não tinha medo de nada, né? Mesmo adolescente, com estatura franzina, baixinho, e por ser desprezado pelo seu tamanho, que nem tem um ditado que fala, tamanho é documento, né? O que Davi nos ensina aqui? Davi ensina que ele não apresentava o seu problema a Deus, ele apresentava Deus ao seu problema. Ele confiava em Deus. E teria sido fácil vangloriar na sua própria força, ou na força do seu exército. Mas em vez disso, ele afirma que sua defesa estava em Deus. Ele nunca se gloriou. Ele sempre disse que a força dele vinha de Deus, que a força dele estava em Deus. Então, Deus se agrada dessas pessoas, desses corações que não fica se gloriando, né? Se glorificando. Dizendo eu sou bom, não. Bom é Deus, que tem misericórdia e compaixão de nós. E que todos nós temos uma tendência ao orgulho, né? Todos nós temos uma tendência ao orgulho. De se glorificar, né? De se gloriar. Tudo que há em nós, até mesmo a nossa fé, vem de Deus. Somente Ele é a nossa salvação, a nossa força. Ou se confiar no Senhor, não na sua capacidade, nos seus recursos ou nas suas habilidades. Quando estiver com medo, lembre-se de que o Senhor é por nós e por você e não contra você. Se você colocar a sua confiança em Cristo como seu Salvador, então você poderá dizer, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Deus é tudo o que você precisa. Ele está ao seu lado agora, ainda que você tenha perdido tudo. Se você ainda tem Deus, você não perdeu nada. O inimigo, ele quer confundir a gente, sabe? Às vezes a gente passa por uma situação, que eu falo de mim mesmo, toda vez que eu faço um vídeo eu falo de mim mesmo. Às vezes a gente passa por uma situação que a gente acha que vai perder tudo. Mas quando você deposita sua confiança em Deus, Deus fala no seu coração, não tema, eu estarei contigo. Aí é onde que você consegue. Que foi o que aconteceu comigo. Várias vezes eu tinha certeza que Ele estava resolvendo todos os meus problemas. Ele alegrava todas as manhãs o meu coração e eu sentia aquela certeza, aquela confiança. E eu não sei quais são as suas situações que tem provocado temor no seu coração. Mas eu te digo que confia em Jesus Cristo, que tudo Ele fará para nós e que Ele resolverá todos os seus problemas, todas as situações que temem o teu coração. E quero dizer também que você vai superar todos os seus medos e as suas dificuldades. À medida em que se concentrar em Deus, a única coisa que você precisa fazer é habitar na presença do Senhor Jesus. Você só precisa confiar e habitar na presença de Cristo. Todos os dias da sua vida, você tem que confiar, acreditar e ter fé.
Não deixar que a dúvida e o medo tomem conta do seu coração. Que aí você vai enfrentar e passar por todas as situações, seja ela qual for. Então, essa manhã, a palavra de Deus está nos ensinando como nós devemos ser quando uma guerra se levantar contra nós. Como nós devemos agir quando uma guerra se levantar contra nós. E confiar e crer, né? Está nos ensinando mais a ter confiança, crer, ter fé e sem medo. Que tudo isso deixa de vir as bênçãos de Deus na nossa vida. Bom, essa foi a palavra de Deus hoje. Vamos fazer a nossa oração do Pai Nosso como Deus nos ensinou. Depois nós intercedemos por todas as pessoas da face dessa terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai do mal, porque o Senhor é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ó Deus, Criador do céu e da terra, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia do teu povo, Senhor. E em teu nome santo, Jesus Cristo, eu te peço, Pai querido, que o Senhor guarda, proteja e faça um milagre na vida de todo o teu povo, essa face dessa terra. Guarda, proteja e faça um milagre na vida daquelas pessoas que estão nos leitos dos hospitais, desenganados pelos médicos, Senhor. Guarda, proteja e faça um milagre nas criancinhas dos orfanatos, nos velhinhos dos asilos, nos mendigos das ruas, Senhor Jesus. Guarda, proteja também e faça um milagre na vida daquelas pessoas que estão nas casas de recuperação, nas cadeias, nas penitenciárias, nos presídios, aquelas pessoas que estão naqueles países em guerra, aquelas pessoas que estão no país em terremoto. Guarda, proteja e faça um milagre naquelas famílias, naquelas crianças, naqueles homens, naquelas mulheres, naqueles animais que estão todos lá, Senhor Jesus. Assim eu te peço também, Senhor Jesus Cristo, guarda, proteja e faça um milagre na minha casa, no meu lar. Leva e traga o meu filho do trabalho em segurança. Leva e traga a minha filha da escola em segurança. Leva e traga minha esposa do trabalho em segurança. Que o Senhor possa guardar e me proteger também, Senhor Jesus Cristo, de todo o laço do passarinheiro, da peste perniciosa que voa de dia e de noite. E que o Senhor rodeia, Pai querido, a minha casa com um muro de fogo, guardando e protegendo a minha casa e minha família, Senhor Jesus. E que o Senhor possa se acampar com o seu Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, e com teus anjos, Senhor, na minha casa e no meu lar. Se eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus Cristo. E que o seu nome seja sempre eternamente louvado. Amém? Essa foi a palavra de Deus de hoje. E vamos aguardar amanhã para ver o que Deus vai colocar no meu coração para falar da palavra de Deus.